Está começando mais um podcast aqui na Super ITV, é da Super e Telecom. Toda semana ao vivo, a partir das 16h30. E hoje aqui comigo, o meu entrevistado, vai bater papo aqui, é Alessandro Ferraz, vereador aqui na cidade. Tudo bem, Alessandro? Tudo jóia, Vanilza, todo mundo que está aí assistindo a gente. Muito conhecido, né, na cidade, principalmente pela causa animal, né? Você é protetor aí, mas tem diversas outras causas que você cuida aqui na cidade também. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho do seu trabalho. Você é vereador pela segunda vez, o terceiro mais eleito, e foram quase 2.000 votos, né? Ou seja, está no caminho certo e está fazendo tudo certo, né? Porque o povo está gostando, né? O voto do povo representa o nosso trabalho. E a gente sair de um primeiro mandato aumentando os votos, realmente a gente pode dizer que o povo gostou. E você, assim, se a gente dá para olhar, ver nas suas redes sociais que você é muito ativo. Você não se envolve, vou pegar essa causa e vou ficar com ela até o meu final do mandato. Não, você se envolve em praticamente tudo aqui em Valadares, né? Não é só animal, é o desenvolvimento da cidade, são várias coisas que você lida, que você faz. E você está muito próximo do povo, a gente percebe isso. Está sempre ali, todo mundo te conhece, né? Não é isso? Não, a gente quando aceita ser vereador, a gente é um desafio muito grande. Não dá para você ser meio vereador, né? Então, a gente vive muito o nosso mandato. No primeiro mandato, a gente foi relator da CPI da Valadarense, né? O papel de uma CPI, que é de investigar como se fosse um inquérito policial. Enquanto relator, a gente chegou na conclusão de quebra de contrato, feito aquele contrato com a Valadarense, né? Penalizando a empresa em várias situações, a gente entrega aquele relatório para o Ministério Público Executivo. Então, a nossa parte a gente fez. A gente participa, eu sou presidente da Comissão de Desburocratização, para que a gente possa facilitar a vida do cidadão, do empresário, né? Estamos rodando em várias pautas aí atrás de desenvolvimento para a nossa região, principalmente porque agora o Valadares já enquadra na área da Sudene, né? Então se torna atraente pela sua localidade, como sempre foi, agora com benefícios fiscais, né? Em busca da Gasmig, em busca de várias coisas que as empresas possam vir. Mas, como você falou, né? O afeto pela causa animal, o apoio à causa animal, ele se destaca, né? Porque nunca teve políticas públicas de verdade em cima dessa pauta. Então, realmente marca muito o trabalho que a gente faz junto aos protetores em nosso município. Tá, e antes da gente falar um pouquinho mais, né, sobre esse assunto, sobre outros assuntos, eu queria saber de você, que agora você recentemente chegou no Partido Novo, e antes você estava no União Brasil, né? Você estava explicando como que era o partido do Bolsonaro. né? Ou não é? Na verdade, eu comecei em 2011, né, na política. Foi um chamado para trazer os jovens para a política, para colocar as pessoas boas para participar, né, para a gente pudesse mudar o cenário. E lá eu tive a oportunidade de ter uma grande escola, né, inclusive junto com o Lucas Coelho, filho do Toninho Coelho, que era para estar aqui com a gente hoje, né? E vários outros amigos a gente pôde fazer escola. Lançamos chapa de vereador em 2012. Em 2014 apoiamos o presidente estadual para deputado federal. Ele era do Triângulo, ele teve 1.500 votos aqui, o Caio Nasso, falecido, saudoso. Nossa amizade foi tão grande que o meu filho hoje chama Caio. E também tem uma creche que foi construída, né, também em homenagem a ele, que você participou também, né? Isso, o secretário Prata e o prefeito André, reconhecendo o trabalho que o Caio fez pela educação de Valadares enquanto presidente da Comissão de Educação. Valadares, em 2017, quando o governo tinha assumido, ela estava com o CNPJ dela negativado por alguns recursos, acho que 7, 8 milhões. Eu estive em Brasília com o Caio e com o secretário adjunto na época, Leandro, adjunto de Educação, e foi destravando todos esses problemas. Valadares tinha que ou terminar a obra ou devolver o recurso, que era na época 7, 8, 9 milhões, para poder voltar a receber recurso do FNDE. Então, Valadares não podia receber um ônibus, Valadares não podia receber estrutura de creche nova, não podia receber de nada. E nós tínhamos um deputado federal de 1.500 votos, que a gente tinha apoiado, presidente da Comissão de Educação, ou seja, o cargo mais alto que um parlamentar em mandato de deputado federal poderia ter. Ele mandou 8 creches, sei lá quantas escolas para Contagem. Algumas poderiam ter vindo para Valadares, mas o papel dele mais importante naquele cargo foi, em uma reunião atrás de outra, conseguir recursos e meios para que fosse liberado. Aí foi orientações de fazer processo administrativo, representação do Ministério Público, para mostrar que a gestão atual ela estava cumprindo o papel dela e a população não podia ser penalizada, né? E com 1 ano e meio conseguiu voltar a receber recursos, né, do FNDE.
Uhum. Então vamos voltar lá do partido. Você estava no partido, mesmo. Vamos continuar, né? É muita coisa para falar, né? O Partido Novo, ele é um partido que atrai muito, né, a população, que teve o Romeu Zema, é um partido que defende a liberdade do indivíduo, que defende menos governo, que cuide mais da população, né, que desburocratiza a vida do cidadão. Mas ele veio de uma forma bem diferente. Então, em 2020, ele não conseguiu ter um núcleo aqui com chapa de vereador, com candidatura própria, né? Então, não tinha como a gente optar pelo Novo. Então, a gente foi para um projeto dentro do DEM na época, né? Só que logo após a nossa eleição em 2020, o DEM fundiu com o PSL, que na época era do Bolsonaro, e se transformou em União do Brasil. Então, deixou de existir o DEM e a gente procurou um novo partido para fazer parte, né? Nós estamos no partido do governador do estado, Romeu Zema. Mas até recentemente você estava na União Brasil. Isso. Filiei tem uns 15 dias no Partido Novo, a gente está começando esse desafio novo e convida todo mundo a conhecer o Partido Novo de Valadares, a filiar, né? Pode nos procurar. Inclusive lá na União Brasil, quando você estava na União Brasil, foi o quê? Foi no primeiro mandato que aconteceu, que você foi contra o aumento do salário dos vereadores? Não, foi recentemente, né, no segundo mandato. A Câmara já vinha há vários anos não tendo reajuste do salário de vereador, porque a gente anualmente dá o reajuste, né, inflacionário, da alíquota, tudo normal dos servidores como um todo, do executivo e da própria Câmara, mas o reajuste do vereador ele é mais complicado porque a gente vota para o nosso próprio salário, né? Então não foi feito. Então, depois de 3 anos que veio a proposta e eu acabei recém-possado como líder do bloco, eu fui contrário, né? E pela maioria ali, né? Nesse momento, eles entenderam que eu não estava liderando o que eles estavam defendendo, né? E eu acho que bati recorde como líder do bloco. E você foi contrário por quê? Porque eu acho que não era o momento, né, que a gente vivia de pandemia, a gente ter que votar um reajuste nosso, um aumento acima do que eu achava normal. Então, a gente foi contrário nesse sentido. Logo depois, entrou num acordo, diminuiu nesse alíquota e eu entendi, né, que talvez já estaria pronto para votação. Que o salário do vereador hoje é o quê? Umas 8 vezes mais que o salário mínimo, né? O salário do vereador hoje cai na conta R$8.000. E que aí a gente vê essa diferença aí para o salário mínimo, que você também, além de ser vereador, você é empresário, você tem empresa e paga salário de trabalhador, né? Você sabe o quanto que é difícil pagar. Para quem paga, é muito, para quem recebe é pouco. Eu tenho E por que isso acontece? É a questão de muito imposto que se paga? Na verdade, o cargo do vereador, né, a população, quando ela olha em si o político, ela quer que ele não receba nada, seja um trabalho voluntário. Isso aí também eu acho que é demagogia demais. O vereador, o político que trabalha, ele realmente trabalha muito. Que trabalha muito. Né? Eu, com certeza, na iniciativa privada, antes de ser vereador, eu ganhava mais. Hoje eu mantenho a minha empresa, né? Eu tenho os meus negócios, justamente porque eu estou vereador. Na hora que eu terminar de ser vereador, eu tenho que cuidar da minha vida. Então, mas a política, ela suga muito da gente, entendeu? É reunião, comissão, trabalho, articulação. Recentemente, a gente vai para Belo Horizonte agora lutar pela Gasmig para que atraia mais empresas. Aí, na outra semana, você vai lá brigar em outras pautas. Então, você está sempre trabalhando 24 horas. Então, é um trabalho mais difícil do que ser empresário? Ser vereador é mais difícil? Qual que é mais difícil? Na verdade, hoje a gente está na política para facilitar a vida do empresário, porque a vida de empresário hoje é desafiadora também, né? Você, com essa carga tributária que a gente tem, né? Com a forma que o empresário vive hoje, não é fácil, né? Agora, a política, ela é desafiadora. Onde eu entro, eu não entro pela metade, né? Então, o meu mandato de vereador, a minha participação na política, ela me suga muito, né? Então, você fica distante da família, Então, muitas viagens, Muitas viagens. Mas a própria vida em Valadares, sendo viajar, ela começa cedo e termina muito tarde, né? Cada um pode conduzir o seu mandato como queira, né? Eu falo, o meu mandato, e a maioria das pessoas que estão ao meu redor, é um mandato muito intenso, né? Então, é difícil de você falar assim, político tem que trabalhar de graça. É relativo. Depende do quanto ele trabalha, né? Você imagina trabalhar de graça, se a pessoa não tem outra renda, vai viver de quê? Tem esse lado aí também, né? A questão de trabalhar. Enfim, são muitos projetos, muitas coisas boas acontecendo, muitas coisas ruins também. Valadares tem muito problema, a gente tem visto aí, né? A gente não pode deixar de negar. E o que é que você acha que está acontecendo no momento atual?
que muitos falam, Valadares não está recebendo o dinheiro que deveria, não está recebendo repasse, tem vários setores aí reclamando na saúde e na educação. Né? Se você for olhar de certa forma... Eu acho que você governar é um desafio muito grande, né? Você envolve várias pautas. E nós estamos vivendo um momento, principalmente na saúde, que é muito complicado. Em que sentido? Nós tivemos um período de pandemia da qual teve muito recurso para a saúde, abriram-se muitos leitos, abriram-se alguns serviços, e quando termina esses repasses da pandemia, o recurso não é mais o mesmo, né? Então você mantém alguns leitos abertos, você mantém a estrutura aberta, sendo que aqueles servidores eram contratados por período de pandemia. Então já é difícil o recurso antes da pandemia, se tornou ainda pior. Uma outra situação desafiadora é o preço que a gente comprava, né? O preço que a prefeitura comprava. Um remédio era um preço. Hoje ela é, muitas vezes, 300% mais caro. Então, com o mesmo pagamento. Então, é um desafio, né? Hoje você paga os impostos e a maioria do recurso fica em Brasília, né? E o cidadão ele vive no município. Então, não é fácil você administrar. Mas, né, tem que ter bastante responsabilidade, bastante capacidade e articulação junto com os deputados, junto com os políticos, através das emendas, através dos programas, você trazer os recursos, né, para que seja empregado no lugar certo, da forma certa. O Zema ele usa uma frase muito, muito importante que eu levo para a vida pública, né? Já é difícil você governar, você gerir a prefeitura, gerir o governo do estado com as pessoas boas, qualificadas. Imagina se você não tiver as pessoas boas ao seu redor. Então, acho que o papel principal é você estar sempre procurando as pessoas capacitadas, né, para colocar ela nos lugares certos, porque gerir o dinheiro da população, o pagador de imposto ali que já está sofrido, ele tem que sentir que está tendo um retorno desse imposto que ele paga. Uhum, mas o repasse está acontecendo? Porque eu falo da educação, da saúde, porque já houve denúncia que no hospital não tinha nem remédio para medicar quem fosse internado. E a mesma coisa no Samaritano, falando da questão, o pessoal que está sofrendo com doenças oncológicas lá, não está tendo repasse. Não saiu uns vídeos assim, teve com as denúncias, Teve né? a nota do prefeito e da prefeitura que todo o repasse oncológico que o governo sempre recebeu, ele continua passando. Aquela denúncia ali, pela nota da prefeitura lá constatada, não procede. Uhum. Não procede, né? Uhum. O repasse do governo do estado, o repasse do governo federal, ele cai. O que está sendo investigado aí agora que nós acompanhamos por exemplo, aquele desvio do remédio em Belo Horizonte. Uhum. Né? A Câmara abriu a comissão para acompanhar o inquérito. Quem que estava desviando? Foi só aquele desvio? Quantos foram feitos? Então, o repasse ele tem hoje. É desafiador, eu te coloquei os desafios hoje do gestor da saúde. Mas quando você pega um desvio desse, né? Está sendo empregado da forma certa? Como é que está sendo feito a fiscalização desse recurso? É que a gente está acompanhando agora. Né? Já é difícil de você gerir uma saúde de um município do tamanho de Valadares, que você presta serviço ali para 45, 51 municípios. E hoje, na verdade, a gente atende aqui mais de 85 municípios, que muitos desses nem repassam nenhum real e nós que custeamos, porque nós temos um hospital de porta aberta. Você não pode negar um cidadão de um município que não é conveniado com o município de Valadares. Então, a gente acaba pagando custo para outros municípios. Então, gerir isso já é difícil. E você vê situações igual essa foi encontrada lá em Belo Horizonte com desvio de remédio. Então, você tem que realmente fiscalizar cada vez mais como é que está sendo empregado o recurso, né, para que a população realmente não seja prejudicada. E a questão da educação, né? Vamos falar de forma geral. Também está tendo algum problema? O prefeito anunciou que não tem verba, não tem dinheiro para poder dar o aumento, nem 1%, e o pessoal está esperando. A gente, né, já viu algum movimento. Sandra esteve aqui, já viu o movimento na porta da prefeitura, porque já estamos em maio, o aumento deveria ter acontecido. O que aconteceu? O município hoje ele tem um momento bastante difícil, fez uma mudança aí de sistema, e que me preocupa muito enquanto vereador. Por quê? Você tem um sistema hoje na prefeitura que não está funcionando há mais de 30 dias, não tem uma previsão de que nos próximos 30 dias ele esteja funcionando. E o que acontece com isso? A população está sendo penalizada, mas mais do que isso, a prefeitura. Hoje a prefeitura não arrecada como deveria arrecadar no período de receber IPTU. Para receber ITBI não está recebendo direito.
Então, os próprios cartórios estão entrando com ação na justiça. Então, assim, a gestão ela não é fácil, ela tem muita burocracia. Processo de licitação, toda complicação. E aí ganha uma empresa para instalar o sistema que não está capacitada para entregar de forma certa, ela vai complicando ainda mais a arrecadação. Uma bola de neve. É uma bola de neve. Porque não está recebendo IPTU, taxa de lixo e outros impostos, porque o trabalhador ele estava esperando esse aumento. Né, de certa forma, que fosse 10%, o porcento que fosse, ele fica esperando receber também para poder pagar. Aí ele não recebe, aí fica um esperando o outro e fica essa situação, né? Então, a prefeitura ela não tem como hoje falar de reajuste enquanto não resolver o sistema, né? Então, isso já foi explicado, porque eu não tinha ouvido falar sobre isso. Não, então causa a cidade no termo de sistema. As pessoas querem transferir um imóvel, as pessoas precisam tirar sua guia de IPTU, precisa pagar alguma coisa. Até a folha de pagamento ela está com dificuldade, né? Nós estamos há um pouco mais de 30 dias aí, em termos de arrecadação, um caos preocupante, que paga o IPTU agora no início do ano, né? Então, foi prorrogada a taxa aí agora, mais 30 dias. Então, assim, realmente, essa questão do sistema, essa mesma empresa, ela teve no município de Marília. Lá o prefeito tirou a empresa segurou os dados, né, que é mais importante, a prefeitura teve que entrar na justiça e aí conseguiu eliminar para que eles passassem a documentação toda. Né? Aqui agora tá começando a melhorar, mas já não era para ter passado por esse tempo, né? A empresa que ganhou, ela não pode fazer isso. Ela tem que ter uma capacidade técnica aí para o município não passar pelo que está passando. Mas tem um tempo previsto, tá? Mais 30 dias? Eles falaram que seriam 45 dias a última vez que eu tive notícia. Já passou 15 dias, seriam mais uns 30 dias aí para frente. Para resolver a situação, né? Preocupa muito. Então, vários setores aí a gente tem problema na cidade. Mas e aí? E o que está acontecendo de bom na cidade? Primeiro nós vamos falar você trouxe o castramóvel, né? Para a cidade há alguns anos. A pauta da causa animal ela é gostosa de falar. São várias etapas que a gente pode até comemorar algumas delas, outras dores e outras soluções que nós estamos lutando. E aí, como que começou esse amor aí pelo animal? Já vem antes de ser vereador? Ou você viu aí que não tinha ninguém olhando por isso? Falou, opa, eu vou começar por aqui. Minha infância, eu sempre morei na casa dos meus pais, uma casa com um quintal grande, né? Meus irmãos, os dois fizeram zootecnia, e a gente sempre criou animais em casa. Então, eu sempre tive uma paixão pelo animal, né? Mas eu nunca fui um protetor, né, de rua, de resgate, de pauta nesse sentido. Sempre um apaixonado pela causa. Quando eu me candidatei em 2016... né, surgiu a oportunidade de eu abraçar a pauta da causa animal. Mas eu fui mais comedido nas promessas, porque é muito ruim você prometer para parecer algo eleitoreiro, né? Então eu falei, não, deixa eu ganhar que eu vou agir. Então, antes de tomar posse, dia 1º de janeiro de 2017, eu já estava em Belo Horizonte. Na época, visitando o deputado estadual Noraldino Júnior, que era a maior referência, que ainda é a maior referência da causa animal em Minas Gerais. E a gente conseguiu, em fevereiro, né, com menos de 60 dias de mandato, já trazer um castramóvel para aqui. Então, a política, eu sempre falo o seguinte, você quer candidatar, você quer candidatar por quê? Você tem que achar um problema, achar uma bandeira e arrumar soluções para ela. Então, quando chegou o castramóvel, que ele castrou um pouco mais de 200 animais, foi maravilhoso. Ajudou os protetores a não gastar 300, 400, 500, 700 reais por castração. Né? Mas aquilo ali ainda era enxugar gelo. Então, a gente precisava de uma política pública de verdade no município. E aí eu perguntei ao Noraldino, ele falou, a emenda aqui nossa é 450 mil. Na época, ele só tinha 1,5 milhão de emenda. Hoje um deputado estadual já tem uns 15 milhões. Nossa, muita coisa. Eles conseguiram articular e equiparar mais ao deputado federal. Então, ele virou para mim, Alessandro, eu tenho 1,5 milhão. 420 mil reais é um castramóvel. Eu não vou conseguir te mandar um castramóvel para aí. Aí eu fui atrás do Caio Nácio, não tinha essa emenda parlamentar impositiva no governo federal. Aí a burocracia, que é a coisa pública, né? Aí ele coloca aprova a rubrica para ter um recurso um ano, no outro ano bota a emenda para pagar o outro ano, para cair na prefeitura, para licitar, ou seja, foram uns 3 anos até a gente conseguir esse castramóvel, né? Então chegou essa unidade móvel, né, de castração, para que a gente pudesse fazer um controle populacional de animal de rua. Então já castraram cerca de 4 mil animais no município de Valadares, de pequeno porte, e a gente quer agora ampliar esse serviço, né? A gente sabe que dá mais trabalho, mas a gente precisa, porque ele fica hoje lá no CCZ, no Santos Dumont.
Então, a gente precisa também ir até a população, né? Então, estamos organizando para ainda esse ano, em cima de dados, né? A gente tem que fazer política em cima de dados, porque além de ser um controle populacional, ele ajuda no controle das zoonoses. Então, aonde é que tem o maior índice de zoonoses que possa estar ali, igual a leishmaniose no cachorro? É no bairro X, nós vamos fazer uma intensificação lá. E também a quantidade de animal solto na rua. Por que tem esse tanto de animal solto na rua? Né? Primeiro que eles estão na rua se procriando há muito tempo. E por que esses animais chegaram na rua? Que antes estavam só na periferia, às vezes, né? A gente via mais lá, agora eles estão chegando para cá. Porque lá na Lagoa Santa, outro dia, eu vi 5 cachorros juntos. Daquela lagoa ali, vi 5 juntos. Aí eu caminhando... Tem lugar que você vê 30, 40, juntos, 50 andando pra rua fora. Então ali tá chegando ainda, né? Porque eu passando na calçada, aí eu vi 5 já, grandes. E atrás de uma fêmea, lógico. Isso e aí 2 brigaram feios por causa dessa fêmea. Aí, eu acho que era até 6, porque eu vi 4 saindo para lá com medo e os 2 brigando aqui. E eu ainda tive que separar ainda, né? Abrir com medo, mas tive coragem de separar. E a gente vê esse problema já chegando, né? Mais nos bairros que antes a gente não via essa quantidade. O que está acontecendo aí agora que está... Primeiro, a população tem que entender da sua posse responsável, da sua responsabilidade contra um animal, né? Filhotinho é tudo muito bonitinho, tudo muito fofinho, mas ele é um filho. Por quê? Você vai viajar e não tem como levar ele, você vai deixar ele aonde? E comida também, que sai caro, né? Comida. Aí o animal machuca, é R$2.000. Não tem um SUS pet aqui, não tem um hospital pet 24 horas. A vacina também é cara, né? Se for olhar. Então tem a campanha rábica, agora o município tem a castração, nós estamos avançando, mas você ter um animal hoje, você tem que saber a responsabilidade que é. Então nós criamos o Departamento de Bem-Estar Animal agora e vai ter o setor para, primeiro, capacitar, conscientizar a população, capacitar os servidores da prefeitura, igual, por exemplo, um agente de zoonose, um agente de saúde, um agente de endemia, quando vai visitar a residência, se ele vê uma situação, ele está preparado para orientar o dono da casa, ele está preparado para identificar e contar para o departamento, né, o que está acontecendo ali, se tem um animal com suspeita de alguma zoonose, se tem uma residência que tem muitos animais que está sofrendo maus tratos. Então, a gente vai conseguir fazer uma conscientização nesse sentido, para que a gente possa mudar a realidade do município, né? Na pandemia, aumentou muito o número. Primeiro que a população perdeu o emprego, a população aumentou as despesas dentro de casa e alguns soltaram o animal na rua. Então, automaticamente, você vê uma quantidade na rua aumentando nos últimos tempos. Por isso. Foi aos poucos e de repente já está todo mundo, né? Então, o que nós queremos fazer agora, nesse segundo momento, além de ir nos bairros? Nós estamos fazendo um plano de trabalho com o município, né, que tem que reconhecer que toda a pauta da causa animal que eu levei para o município, o prefeito abraçou, né, e conseguiu executar. Sem a parceria com o poder público municipal, seria impossível executar e ter esses avanços que hoje nós temos. Eles vão criar um plano de trabalho chamado SED ou RED. Porque o que a população mais gostaria de ter? É de ter um lar e um abrigo para todos esses animais que estão na rua, né? Mas isso é impossível, tem mais de 10, mais de 15 mil animais na rua soltos. Não vai achar abrigo nunca. Então, os estudos mostram que para ter um controle populacional desses animais de rua, precisa fazer o controle populacional. Então, vai ter que pegar o animal da rua, vai ter que castrar ele, tentar achar um lar. Não achou, infelizmente, ele tem que voltar para a rua. Vai ter que voltar para a rua. Porque antes, o que se fazia com esses animais? Eles falavam que até matavam, né? No passado, tinha-se políticas públicas de eutanásia, né? Políticas públicas não, isso não é política pública, né? Isso não acontece mais. Não tem mais aquela carrocinha que sai carregando o animal. Não existe isso. O que existe a carrocinha é o seguinte, se tem uma denúncia de um animal, fez o exame dele, ele tem alguma zoonose, então para você tratar uma leishmaniose hoje é mais de R$1.000. Então, se não tem quem trata, se não tem quem pague esse tratamento, infelizmente, né, ele tem que ser, a política é eutanasiar. Então, hoje o município, nenhum outro município assim, tem um investimento em tratamento de leishmaniose. Então, e não tem uma causa, alguma coisa assim que faça assim, esse cachorro está precisando de doação, precisa fazer isso. Tem fazer uma vaquinha online, não tem ainda esse canal. Hoje, isso aí está por conta das ONGs, né? Então, um trabalho maravilhoso que era para ser feito pelo poder público e que não faz, é feito pelas ONGs, sem a ajuda do poder público,
né? Nós vamos estar começando agora com esse SED, que a ONG vai tomar frente com recurso público. Mas essas vaquinhas são feitas hoje de forma organizada pelas ONGs e protetores independentes, né? Que tem que parabenizar muito o trabalho deles, que são eles que realmente nos motivam a estar junto aí, né, no dia a dia. Então, geralmente tem as páginas, as redes, os seus próprios seguidores, muita gente dos Estados Unidos ajudando também, gente de Valadares. Tem sites também, tem Instagram de jornal, né? Isso, Já viu, acho que Valadares Redação publica direto. Vi outro dia um cachorro, quando o cachorro é abandonado, a primeira pessoa que eles chamam é o Alê. Tá seu nome escrito de cima e embaixo, tipo, faça alguma coisa, né? O tempo todo. Já vi algo acontecer. A gente consegue ajudar em vários casos, mas a gente não consegue ajudar em todo, porque eu também sou um ser humano, né? É muita coisa, eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas a gente, graças a Deus, as pessoas marcam porque a gente tem dado um retorno em alguns casos que chegam pra gente. E por saber que a gente é um ser humano igual eles, igual todo mundo, a gente está ampliando isso em termos de política pública, né? Criando esse SED, esse RED para diminuir os animais de rua e automaticamente diminuir os maus tratos. Né? Que se os animais soltos em rua, eles estão sujeitos a acidente, sofrer maus tratos. Uma outra realidade que você não está tocando aí, e que eu considero que foi bastante solucionada, né? Em 2017, se a gente voltar a nossa memória lá atrás, quando eu tomei posse, o município tinha muito animal de grande porte solto nas vias públicas. Cavalos, né? Não só nas BRs, podendo ter acidente levando à morte de pessoas, mas no centro da cidade também. E a gente fez uma lei de animal de grande porte, que hoje o município tem um veículo, né, que recolhe 24 horas, a qualquer momento, a denúncia de um animal. Nessa lei nossa, a gente também encerraria com o serviço, né, de exploração do animal de grande porte nas carroças. Mas como é que encerraria? Não é acabando com o trabalho. Com o trabalho. A nossa lei ela fala o quê? Ia identificar todos os carroceiros para saber se nós temos hoje no município 50, 100, 200 ou 1.000. Para saber qual a política pública que nós íamos trabalhar com eles. Não ia deixar surgir novos carroceiros. A gente ia financiar motos com carrocerias, aproveitando a geografia do nosso município, uma cidade plana, e achar recursos para isso, né? Então, acaba que política pública, hoje, a gente sabe que os problemas de qualquer município, não só de Valadares, são inúmeros, né? E acabou que isso aí não conseguiu ir para frente ainda. Mas eu não desisto, né? Os carroceiros ainda estão trabalhando com os cavalos? Eles trabalham com os cavalos. Tem horário. Eles têm uma fiscalização maior agora nessa questão dos maus tratos. Mas a nossa lei, que ela não está 100% em vigor, ela prevê o quê? Um chamamento dos carroceiros, um emplacamento do veículo, uma capacitação do serviço deles, para que eles saibam andar nas vias de forma correta, não deixar um menor de 18 anos andar, identificar aqueles que estão, às vezes, fazendo tráfico com a carroça nos bairros, nisso, naquilo, tem a região certa que eles andarem, no horário certo. E a quantidade também de material que põe em cima da carroça. E o peso da porque carroça. Aqui, eu vi uma cena uma vez, já tem tempo, já tem mais de 4 anos, porque eu sei, porque eu me mudei, né? E onde eu morava, acontecia. Eu vi. Da minha varanda, eu fiquei chocada, eu não consegui nem ir lá pegar o celular, porque, sabe quando você fica olhando? Colocaram tanto peso na carroça, lixo na carroça do cavalo, que o cavalo saiu do ar e foi por cima, ficou no ar. E eu falei, gente, eles não vão conseguir voltar com o cavalo. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, meu Deus, como tem que acabar. Se faz, como que a pessoa tá ali e consegue fazer isso? Vai pondo, vai colocando. E o pior de tudo, Vanilza, é que o animal chega no final da vida dele, botou comida dentro da família dele, dentro da casa dele, ele abandona um animal para morrer. Então, a gente quer acabar com essa cultura, né? A gente quer identificar isso. E não deixar que ele bote a comida dentro de casa. Então, beleza, vamos esses aqui conseguem financiar, tem carteira de moto, vão dirigir a moto, então vamos fazer uma política pública, uma cooperativa, resolvido. Mas tem aquele de 75 anos, 70 anos que não dá conta de dirigir moto. A gente consegue aposentar ele, a gente consegue ver os programas sociais que tem, atender a vida dele. Então, priorizar isso e resolver isso, né? Porque eu via o carroceiro muitas vezes com a função de pegar o lixo da casa da pessoa, o lixo entulho, para levar para algum lugar escondido, que era mais fácil de chegar, jogar em qualquer lugar, à beira do rio. E hoje já tem esses pontos que fazem esse, né? Já através recolhe. da nossa lei. São os ecopontos, ou PEV, como queiram falar. Hoje, o projeto falava-se em 11 ecopontos, né?
as demandas são altas, o recurso é limitado, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A prefeitura conseguiu fazer 2. O primeiro foi feito no bairro São Pedro, o segundo no bairro Turmalina. Então lá você consegue levar o seu entulho. Mas até a população, né? Hoje tem empresas que cobram quase o mesmo preço que um carroceiro cobra, mas a população tem a cultura de, qual é o telefone do carroceiro? Quem conhece um carroceiro? Onde tem um ponto de carroceiro? Então, até a população mudar essa cultura seria importante. A questão acho que não é nem o preço, não saber. Tem gente que até hoje não sabe que tem esse ecoponto. Porque se você passar ali indo para a Unimed, por cima, São Pedro, ali você vê muito lixo ainda sendo jogado ali. Você vê carro passando e parando e fazendo. Não tem ninguém fiscalizando, não tem nada. A beira do rio também, lá no Santos Dumont, ainda acontece. Você vai lá, tá cheio de lixo, de entulho. E aí tem o ecoponto. O que falta? É divulgação? Tá faltando o quê? Na verdade, o ecoponto, eles são poucos, né? Então, né? São 2. Então, a pessoa que está no Vila Isa, ela não vai atravessar a Ponte São Raimundo para negociar. Faltava o carroceiro, o cara que está ali, ele não vai no Turmalina para jogar. Ele vai. Esses pontos, a prefeitura recolhe de tempos em tempos. Então, acaba que uma das coisas que não dá para cobrar da prefeitura, a fiscalização dos carroceiros também. Por quê? Porque a prefeitura não dá ainda hoje uma condição ao carroceiro de ter os pontos regionais para ele fazer o descarte. Ou até ficar esperando para ser, né? Entendeu? Às vezes fica esperando em casa mesmo, ser chamado, ligado, né? Geralmente eles têm uns pontos, né? Perto da Ponte da Ilha, Praça Valdinelli. Então, geralmente, eles sempre têm esses pontos que eles ficam parados, as pessoas vão lá. Quem usa muito tem o telefone, né? Então, nosso tempo está acabando. Viu como é que 30 minutos passa rápido, né? Assunto tem demais. Mas o que ainda faltou eu te perguntar, que tem muito animal, tem muito cachorro solto na rua, mas também tem muito morador de rua, né? Tem muita gente na rua. Então, assim, outro problema que não sei se tem política pública, se já fizeram alguma coisa, pra gente, né, antes de encerrar, eu considero um dos 3 maiores problemas do governador Valadares são a forma da situação, né, da população que está em situação de rua. A gente sabe que tem as políticas públicas, mas a maioria ali o que é feito hoje no município que foi identificado, né? A gente fez algumas cobranças, o que está sendo identificado? Tem pessoas que são os andarilhos que estão de passagem. Param em Governador Valadares e acham cidade atraente. Plana, anda para a cidade toda. Chega, procura a prefeitura, ele quer ir para a região X, Y, Z. O município tinha licitação com uma empresa que só fazia o trecho, empresa de ônibus só fazia o trecho da BR-116. Se ele quisesse pôr o trajeto, não tinha como levar a pessoa. Então, ela ficava mais tempo aqui. A secretária de Assistência Social de Jani, que entrou agora, ela foi em Belo Horizonte e viu como que Belo Horizonte faz. Então, eles licitaram com uma agência de turismo que vai conseguir comprar passagem para onde a pessoa quer ir. E o maior problema são as pessoas, usuários de drogas que ficam, que é uma política pública complicada, que a pessoa não quer tratar, ela não quer ficar nos equipamentos públicos que o município, que a assistência social do município fica, porque lá tem regra. Então ela quer ficar na rua usando a droga dela e de noite furtando. Então, e pedindo dinheiro. Né? Então a população, a gente sente o coração, quer ajudar, faz as campanhas de sopão, mas o sopão feito de forma descontrolada faz com que a pessoa fique na rua e não vai para equipamento público. Então acaba que é uma bola de neve. Seria de forma provisória, só para a pessoa dar sair daquilo ali. Se ele não receber o que a polícia militar, em cima de estudos, mostra pra gente é o seguinte: se a população não der a sopa, não der o alimento para ele na rua, ele vai ter que ir até o equipamento público, né? Não falta alimento. Hoje o poder público tem alimento para a população em situação de rua. Só que a gente alimenta eles nas ruas, eles vão ficar na rua e alguns cometem crime, aí vira todo esse caos que está virando, né, o centro de Valadares. Mas de um tempo agora, a gente tem visto intensificando essa política pública de fiscalizar, de acompanhar, de ver qual é a demanda de cada um para diminuir um pouco. Porque, de certa forma, a gente vê isso acontecendo na Praça da Estação, aqui na rodoviária, lá perto do mercado, mas a gente acha que ninguém está fazendo nada, né? A visão né, de fora, por que vão fazendo? Não tem ninguém vendo, tá todo mundo vendo, né? Eles não querem ajuda, né? É complicado, mas tem que enfrentar de frente. Então, Alessandro, muito obrigada pela sua participação, por ter nos atendido, né? E ano que vem já é política, espero que você esteja aí firme e forte e continue, né? Não fique cansado, porque a pessoa chega uma hora que cansa, né? Eu tô cansado, porque recebe muita paulada também, né? Apesar de que você não recebe, não, viu? Eu não vejo ninguém, tá todo mundo te elogiando, você tá indo no caminho certo, todo mundo gosta muito de você. Não, eu agradeço, né? A gente tenta dedicar ao máximo, a gente é um ser humano, a gente tá sujeito a errar, né? Mas a gente tá sempre à disposição da crítica da população,
de poder contribuir. Vamos seguir firme aí, né? Se a gente for olhar a nossa vida, realmente sou pai de 3 crianças, tenho uma esposa maravilhosa que entende esse desafio nosso de doar para poder ajudar a população de alguma forma. E isso nos motiva, né? Sabe, ver esses projetinhos lá atrás que a gente iniciou, de alguma forma, mudar a vida de Valadares. Como que cresceu, né? Como que tá caminhando. Então, e aí o que a gente mais pede e quer de um vereador é o quê? Mesmo que seja da bancada do governo, que é a maioria, né? São 18, vocês são 18. Tá ali do lado do prefeito, não também só para ajudar e bater palma, e também cobrar, né? Aqui não tá muito legal, não vamos mudar isso aqui, né? Mas é isso aí, é o que todo mundo quer. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. E a gente vai ficando por aqui, né? Até o próximo podcast, sexta-feira que vem, às 16h30. Até lá!